Uma senhora postou no Facebook esse pedido. Eu queria uma oração por meu marido porque ele bebe e usa drogas. Nós sabemos que existe poder na oração, isso daí, sem dúvida, né? Mas alguém na família precisa ser uma coluna, ou seja, alguém precisa causar uma resistência contra o mundo espiritual. Foi isso que Jesus ensinou, né? Quando você tem a casa vazia, varrida e adornada, sem a presença do Espírito Santo, o mal ele retorna, né, contra aquela vida. Jesus diz que o estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Quando um demônio é expulso, volta o sétimo, fazendo pressão ali para voltar e destruir aquela vida. Então você tem duas lutas aqui. Você tem a luta física do seu dia a dia, porque você precisa ter os frutos do Espírito Santo para poder lidar com aquela pessoa, né? A incompreensão da família às vezes atrapalha no momento que aquela pessoa às vezes precisa de atenção, de carinho, de respeito. Todo mundo vira as costas para ela, todo mundo abandona. Esquece que no passado aquela pessoa foi quem semeou aquela família, aquela pessoa às vezes foi quem construiu a casa, o dinheiro daquela pessoa foi o que o serviu como estrutura e base, né, dos netos, dos bisnetos. Então, essa pessoa entra também num decúbito, né? Posso dizer assim, que ela começa a se indignar, né? Já é mais uma razão para ela beber. Se indignar porque as pessoas só olham o estado dela hoje. Não são capazes de entender que a pessoa não é só um momento, ela é uma história de vida. Então, por isso existe o desrespeito dos netos, o desrespeito da família, né, dos filhos, o descuido, não cuida da alimentação, no momento em que aquela pessoa se encontra doente. Ela é taxada como vagabundo, como imprestável, como você só sabe beber. Só essas coisas não adiantam, elas não consertam a vida da pessoa, porque a pessoa está realmente doente. Ela tem ela não consegue voltar do abismo que ela caiu, né? Então, a oração ela tem os seus efeitos, mas a presença de Deus, os frutos do Espírito Santo, a paz, a longanimidade, temperança, mansidão, é o que te faz conseguir lidar com essa situação. É o que te faz não odiar no momento que você tinha que estar amando, né? E é difícil, mas a sua atitude com a tua oração pode mover o coração de Deus, que é misericordioso, né? Para que ele possa ouvir e atender a oração que você está fazendo. Um lance que é ensinado por Jesus sobre oração é o seguinte: você precisa acreditar no que você está pedindo a Deus. E Jesus ele focou sempre nesse ponto, porque a coisa mais difícil é entender. Primeiro, eu preciso pedir algo que é da vontade de Deus. É lógico que é da vontade de Deus que essa pessoa que está alcoolizada, ela se torne uma pessoa saudável, uma pessoa de bem, que tenha longos anos de vida, porque no oposto disso é o diabo, é que quer matar, roubar e destruir. Matar aquela pessoa, roubar o tempo de vida dela, destruir os planos de Deus na vida dela. Então, você precisa compreender que essa oração está dentro, se enquadra na vontade de Deus. Se enquadra, com certeza Deus ouve essa oração. Agora você precisa acreditar, e foi isso que Jesus enfatizou, ele quis mostrar o foco. Se você tiver fé como um grão de mostarda, né, dirá esse monte, ergue-te, lança-te no mar. Se você não duvidar no coração, mas crer, você fará. Então Jesus mostra que a maior dificuldade da humanidade é não viver pela razão e pela lógica, é viver pela fé. Nossa, falei igual um psicólogo agora. Mas é isso. Não viver pela emoção, pela razão, pela lógica. Você precisa acreditar. E acreditar
Se você vê aquela historinha lá do barco, que Jesus manda Pedro vir sobre as águas, e há um pedido de Pedro antes disso: se és tu, me mande ir por sobre as águas. Jesus disse: vem. Jesus não ia colocar ele num perigo se ele não pudesse socorrer. E ele já vem andando sobre as águas, ele já vem vivendo um milagre. Há uma diferença muito grande, porque ele já está presenciando algo sobrenatural. Quando você pede algo a Deus, muitas vezes você não está presenciando nada. Você não ouve resposta de Deus, você não ouve nada, não tem. Pelo contrário, tudo piora, tudo fica ruim. É como se fosse aquelas tempestades, né? Mas você não está vivendo um milagre. Então a cobrança de Jesus a Pedro é muito justa. Por que duvidaste? Ou seja, você já está andando na água aí. Então ele fez todas essas coisas. Jesus sabia que Pedro seria audacioso, sabia da situação que ia ocorrer ali, né? Da iniciativa de Pedro, da atitude, mas sabia também o que faltava em Pedro. A partir daquela palavra, por que duvidaste? Senhor, me socorre, estou afundando. Jesus estendeu a mão, por que duvidaste? A partir dali é construído na vida de Pedro uma grande coisa. E quando você passa por uma situação de fé, constrói-se esse raciocínio de que Deus está te ouvindo, de que Jesus está cuidando. Se constrói esse raciocínio de que você não está abandonado. Mas o mundo não sabe isso. Então você precisa entender isso para passar para o mundo. Deus precisa. Somente um andou sobre as águas. Somente um teve iniciativa. Ele se rebentou todo, mas ele conseguiu entender. Ele não é uma pessoa que ouviu falar de fé. Ele viveu a fé. E o que nós vemos hoje em dia no Brasil é uma deturpação terrível da fé. Primeiro que conduz você a fazer uma coisa que Deus não pediu para você fazer. Depois conduz você para uma oração que não é uma oração necessária. É muito mais por conveniência e por ganância. Por avareza. Pega esse. Eu vi uma vez o cara falou assim: pega esse martelinho aqui e bate lá na casa que você quer. E a pessoa foi lá bater na casa do vizinho. Então uma coação da fé, uma manipulação da fé, o que impede das pessoas entenderem as coisas de Cristo. Acho que a maior revolta de Deus é com esses hipócritas, porque eles não fazem nada de bom na sua vida, roubam você e ainda impede vocês de entender o que é fé, de entender, de raciocinar o que é igreja, o que representa. Foi por isso que Paulo disse: muitos não discernem o corpo de Cristo, por isso que existem muitos mortos e muitos doentes, muitos já morreram. Mortos fisicamente, mortos na fé, pessoas que passaram a vida toda girando em torno de uma coisa sem sentido. Imagina aí, na religião das Testemunhas de Jeová, você deixou de doar sangue, seu filho morreu. Aí lá daqui a 10 anos você descobre que você poderia ter salvo seu filho. A indignação que você vai ter. Que tudo aquilo ali não tinha nada a ver. E é isso que acontece. Infelizmente é isso que acontece. Você fica fazendo papel de trouxa a vida toda. Quando você desperta para alguma coisa, você vê, cara, eu fui enganado. Você se sente indignado. Muita gente se indigna com Deus. Porque esses caras fazem as presepadas dele e colocam na conta de Deus. Esse é o problema. Nós estamos numa época em que as pessoas falam assim: fulano, o presidente da República é enviado de Deus. Cadê a profecia? Quem deu a profecia? Eu quero saber. Sou igual aquele cara do Tropa de Elite. Ou então o X9. Quem é o X9? Eu sou igual o Tropa de Elite. Quem deu a profecia? Eu quero saber quem foi. Porque eu vou cobrar. Essa doença vem de Deus. Cadê? Recebeu alguma revelação? Se não recebeu, cale a boca. Não fale uma coisa sem sentido, sem lógica.
Entendeu? Daqui a pouco você está dizendo que Hitler também foi vontade de Deus. Existe coisas que acontecem na vida que são permissões de Deus. Ou acho que Deus quer que as coisas sejam desse tipo. Agora, quando for uma praga que Deus enviou, com certeza ele vai enviar os profetas para dizer, enviou por conta disso e disso. Mas ele sempre vai deixar o escape, para que o povo se arrependa, para que funcione assim. Hoje em dia é tudo uma bagunça, um monte de falsas profecias aí, um monte de gente que vai nas igrejas, fala um monte de história que não existe, mas que só existe na cabeça deles, montam um quadro bonito para te emocionar e depois tira o dinheiro do teu bolso com uma facilidade tremenda. É isso que nós vemos no Brasil. É isso que precisa mudar. Porque se não muda, a fé não cresce. Você tem enormes igrejas, tudo vazias. As igrejas vazias. Por quê? Você chega lá, o que estão ensinando na igreja? Não estão ensinando a fé. Se você ensina a fé verdadeira, olha, eu acho que tinha que surgir um ministério que não pedisse dinheiro para nada. Para nada. Se a gente vai fazer o culto na praia, vai fazer na praia. Só para não dar, não dá motivo nenhum para falarem, porque é um momento em que é necessário isso. Mas também tem que ensinar a verdade, né? Não adianta, porque tem religiões aí que pregam mentira e fazem tudo de graça, doam tudo de graça, né? E ser grátis não significa que é verdadeiro. Isso que eu quero deixar bem claro. Então, partindo do raciocínio, às vezes a pessoa quer uma oração. Primeiro você tem que saber o que é oração. Oração são coisas que você não precisa pedir para os outros. Quando Jesus disse para a mulher do fluxo, vai, a tua fé te salvou, ele ensina a ela que não foi a orla da veste que curou ela, e que toda vez que ela precisasse, ela saberia como é que foi que aconteceu. Foi pela fé. Foi a ação que ela tomou, como ela acreditou, ela confiou. Tipo, você colocou as suas expectativas em Deus. Agora, tu pega a porcaria do dinheiro com a agiota e fica achando que Deus vai te proteger, você vai cair naquela palavra que diz assim, o tolo se encolariza e dá-se por seguro. O cara faz uma tremenda cagada na vida e depois ele quer a proteção de Deus. Aí, meu filho, é hora de tu correr, porque o bicho vai pegar. E tem gente que é socorrido da situação, a igreja ajuda, e depois vai lá e pega dinheiro de novo. Então, e ainda fica achando que Deus tem que... Por que Deus? Por que não me guardou? Tomei uma perna de 3 nas costas, por que não me guardou? Porque você é um idiota, simplesmente. Precisa se acordar para a vida. Você anda no caminho de luz, tem que andar no caminho de luz, não no caminho de trevas. Você tem que observar onde você pisa. A palavra de Deus é lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho. Então, você não está pisando no escuro, você não está pisando em algo desconhecido, você está indo pelo caminho da retidão. Você tá andando no escuro, vendo onde você está pisando, porque Deus está iluminando o espaço. E se Ele está iluminando o espaço, Ele está cuidando das trevas. Se está cuidando do seu espaço para que você não pise no abismo, com certeza as trevas não vão te fazer nenhum mal. Agora, se você anda nas trevas, pisa nas trevas, tropeça nas trevas, cai no buraco, sobe da lama. É assim, filho. Se não tem lâmpada para os seus pés, não tem luz para o seu caminho, você está lascado. Né? E tem gente que acredita muito no positivismo. O cara sai fazendo um monte de besteira. Mas o que importa é ter um pensamento positivo. Vai dar tudo certo. Até a hora que começa a quebrar a cara. Isso não é fé. Isso é idiotice. Né? Fé é certeza das coisas que se esperam. É lógico que no mundo, a Bíblia ensina que nada é certo para esse mundo. O Paulo chega a dizer, se nós esperarmos somente nessa vida, somos os mais miseráveis que existe. Ou seja, nossa esperança não está nesse plano apenas,
mas que você pode esperar coisas boas da vida também, né? Porque tipo, você tem que estar em busca de sua satisfação, desde que essa satisfação esteja num âmbito de bondade, de coisa santa, de coisa tranquila, que não tenha pecado. Porque tem gente que vive a vida toda insatisfeito, cara. O cara consegue levar o dízimo para a igreja, dar a oferta, mas ele não consegue sentar o traseiro e comer um hambúrguer no McDonald's. Ele não consegue ir numa praia, ele não consegue viver. E se você não vive, você se torna uma pessoa frustrada. E frustrado, filho, você não vai conseguir transmitir amor para ninguém. Porque você não tem amor, você não consegue, você está sufocado por doutrinas, está sufocado por o que falaram para você. O Evangelho é muito individual. O Espírito Santo, há uma só fé e um só Espírito. Ele atua, ele te dá o equilíbrio, é temperança, domínio próprio, são frutos do Espírito Santo. Então você sabe o que é a medida. Quer ver uma coisa que o Espírito Santo nos concede? É quando você fala uma coisa, você consegue compreender como essa palavra sua chegou no ouvinte. Como chegou. Você consegue perceber, discernir o momento espiritual. O que aquela pessoa, como aquela pessoa analisou aquilo, como aquela pessoa entendeu, ela gostou, ela não gostou, você foi muito direto, ela não entendeu. Todas essas coisas você consegue fazer um julgamento da ação. Então você começa a se policiar. E o Espírito Santo tem isso. É assim que funciona. É dessa forma. Mas as pessoas, elas só pensam na Bíblia ou só pensam na oração no momento que vai para o culto. Tá o dia todo vendo Big Brother no Globoplay, vendo um monte de sujeira na televisão. Mas agora é hora de ir para a igreja. Então tenho que me ajoelhar e orar e vou para a casa do Pai, né? Estava na casa do diabo, mas ele vai sair dali e vai caminhar para a casa do Pai e depois que acabar a reunião volta para a casa do diabo. É isso que acontece. A casa do Pai tem que te motivar, tem que te dar uma motivação para que a sua casa seja a casa do Pai, ou seja, que haja uma conexão entre Deus, a tua igreja e a tua casa, com a compreensão de que você é uma igreja perambulante, né? Que vive constantemente com a consciência em Cristo, que vive constantemente se arrependendo dos seus pecados, dos seus erros, prestando atenção nos seus caminhos, e é difícil, mas quando você começa a se cercar das coisas de Deus, da leitura bíblica, da oração, se abstendo de algumas coisas prejudiciais e nocivas à saúde espiritual, você começa a entrar numa atmosfera espiritual de conexão com Deus. Aí Jesus disse: a árvore que está em mim que der fruto, eu limpo para que produza mais fruto. Mas a que não estiver dando fruto, eu arranco. Então, se você está dando fruto, você está ali permanecendo na videira ali, naquilo que te nutre espiritualmente. Você está conectado como se Jesus fosse uma videira espiritual, que os galhos deles viessem do mundo espiritual até a terra. Tipo aquele desenho do João Pé de Feijão lá. Que os galhos dele tivessem, como se estivesse na terra, e você fosse aquela folhinha que está na ponta do galho, sendo nutrido por uma raiz espiritual, por um tronco e uma raiz espiritual. Então você está dando fruto, para que vai arrancar você? Ele vai te alimentar, ele vai te limpar, vai mudar a sua vida para que você dê mais fruto. Vai te motivar, vai trazer o alimento espiritual.